Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje, segunda-feira, 16 de março. Vamos começar com a nossa prece, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento e nos conectando com o Pai, com Deus, esse Pai amoroso que nos deu a vida, nossa vida imortal. Nos deu a oportunidade bendita desta reencarnação e todo o suporte e amor que precisamos. O nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, espíritos de luz que nos rodeiam o tempo todo. Somos gratos e pedimos que neste dia que se inicia esta semana, nós possamos mais serenos e mais maduros contemplar a nossa existência com olhos de ver, ouvidos de ouvir, sermos úteis, buscarmos ser um pouquinho melhores, com paz de espírito, buscando o entendimento e doando um pouco do tanto que recebemos. Fiquem conosco, espíritos amigos, a nos inspirar nestes momentos, nessa semana que se inicia. Nos inspirar os bons pensamentos e as boas ações. Mestre Jesus amigo, esteja também conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje, vamos ver o que nos vem. Capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E nos veio aqui o item 7, que está dentro do tema pecado por pensamento, adultério. Então vamos ver, item 7 do capítulo 8. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta. Sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele tenha produzido nenhum efeito, mesmo que esse pensamento não tenha produzido nenhum efeito? E a resposta, essa foi uma pergunta. A resposta. É preciso fazer aqui uma importante distinção. Vou baixar um pouquinho a nossa Ave Maria. Uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando, pouco a pouco, das suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a sua maior ou menor boa vontade em usar o seu livre-arbítrio para a prática do bem. Assim, todo o mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que tenha em se depurar, até mesmo um mau pensamento torna-se para ele um motivo de progresso, se o repele com energia. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer a um mau desejo e, após ter resistido, sentir-se-á mais forte e mais feliz com a sua vitória. Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar um mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve oportunidade de fazê-lo. Será, assim, tão culpada
ocupada como se tivesse praticado. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Aquela que pensa no mal, mas o repele, tenta, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude da sua força. Numa, o trabalho está feito, nas outras, está por se realizar. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos. Muito bem. Então aqui está dentro do assunto, bem-aventurados os puros de coração, não de corpo, né? Os puros de coração. E está dentro do tema pecado por pensamento adultério. E claro que nós podemos aqui trazer para o assunto adultério, né? Quando Kardec nos traz aqui que não é só o ato que é infringir a lei de Deus. O pensamento já está categorizado como um erro, como um desvio de moral. É claro que para nós aqui encarnados, para muitos de nós que ainda não entenderam que somos um conjunto de corpo e alma e mais fortemente o espírito, ainda acham que só vale o que a prática, a ação do corpo físico. Para as leis civis, sim, ninguém pune. A nossa lei, a lei dos humanos, não pune pensamentos, pune os atos. Mas para Deus não faz diferença. Para Deus não faz diferença se eu cometi um adultério com o corpo físico ou se eu cometi com o pensamento. Se eu cometi com o meu pensamento, para Deus já é uma infração, porque para Deus é moral. O que importa é a nossa moralidade. E se nós pensamos e não nos esforçamos em combater, porque vamos ver bem o que diz aqui. O fato não é querer incutir em nós uma culpa que a gente não possa controlar. Por quê? Porque nós vamos pensar, ter maus pensamentos. E aí não só falando na questão do adultério. Agora eu baixei demais a nossa Ave Maria aqui. Não só em questão de adultério. Nós vamos ter maus pensamentos ao longo da nossa reencarnação, ao longo da nossa vida. Vamos, porque faz parte, somos espíritos inexperientes, que estamos adquirindo conhecimento, adquirindo um padrão moral. E a gente só vai adquirir errando, sabendo, conhecendo. E para conhecer nós vamos errar. É normal que a gente erre. Então ter os pensamentos, os maus pensamentos virem, vai acontecer. Não vamos ficar achando que não, que somos perfeitos, que não somos. Os maus pensamentos vêm, para uns mais, para outros menos. O que faz diferença para Deus? O quanto a gente se esforça em combatê-los. Isso sim. Agora, se a gente deixa que a raiva, que a calúnia, que a maledicência tome em conta, a gente alimenta aquela ira, aí sim, isso é levado em conta. Como diz aqui, ó, Deus, que é justo, leva em conta essas diferenças. Então não importa se a gente ainda tem pensamentos maus, nós temos. A questão é a gente querer ter uma vontade firme, uma força motriz para veio o pensamento, eu vou combater. Como? Cada um vai achar suas ferramentas. Nós temos inúmeras, infinitas ferramentas para gastarmos o nosso tempo, alimentarmos a nossa mente com coisas boas ou más. A escolha é nossa. A decisão é sempre nossa. Deus nos deu o livre arbítrio. É muito bonito isso daqui, porque ainda tem pessoas que acham que o que elas fazem na sua intimidade não tem problema. Então, assim,
A gente precisa acordar que para Deus o que importa é o que acontece aqui. É claro que pensar em matar um irmão e matar um irmão tem diferença, mas para Deus o íntimo da nossa identidade ali Ele conhece, né? Então é muito importante que a gente comece a despertar para esse movimento de irmos nos purificando pouco a pouco, lapidando pouco a pouco. Vamos para o livro dos Espíritos. Vamos lá, ontem nós vimos a pergunta número 11, né? E a gente deixou o comentário de Kardec para hoje, porque é tão importante. E aqui na pergunta 11, Kardec vai trazer um comentário explicando Allan Kardec, né, que foi ele o codificador, organizador da doutrina. Kardec trouxe uma explicação sobre os atributos de Deus. E é muito importante, e eu vou ler para nós. Eu acho que parou minha música. Parou. Não sei o que aconteceu com a nossa Ave Maria. Voltou. Então, Kardec vai dizer assim: Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por alguém antes dele. E é assim que, pouco a pouco, remontamos a ideia de infinito e eternidade. Então, é complexo para nós, a humanidade, seres ainda pequenos, começando a sua jornada espiritual, entender, mas os espíritos precisavam trazer para nós esse conhecimento, para que a gente vá lendo, vá refletindo e aos poucos vá adquirindo a capacidade de entender. O que Deus é eterno? Ele não teve início e não tem fim. Ele não foi criado por ninguém. É difícil para a gente entender, mas é isso. Vamos começar a fazer esse trabalho para aceitar essa realidade de eternidade de Deus. Somente Deus é eterno. Deus é imutável, pois se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então Deus não evolui como nós. Deus é imutável, ele é perfeito e ele é imutável. Porque se ele mudasse, as leis que regem o universo, que são imutáveis, também teriam que mudar junto com ele. Se Deus evoluísse, as leis teriam que evoluir com ele. E não é assim. O que Jesus disse? Eu não vim mudar a lei. Né? Então, que lei que ele estava se referindo? A lei lá dos profetas, de Moisés, também. Mas também a lei de Deus. Então, vamos lá. É imaterial, ou seja, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Se Deus fosse matéria, ele teria que ter um começo, ter um fim, teria que ter sido criado, e nós já vimos aqui que isso não acontece. Portanto, Deus é imaterial. Então esse Deus que é retratado com mão, com boca, com barba, é uma criação humana como um Papai Noel, como um coelhinho da Páscoa. Deus é imaterial, mas claro que nós como pequeninos precisamos criar uma imagem, né? Aos poucos a gente vai desfazendo, mas é entendível por que a gente precisou criar essa imagem de Deus, né? Humanizá-lo ali. Mas agora que já temos um pouquinho mais de maturidade, vamos começar a trabalhar nesse processo de tirar essa imagem de Deus homem da nossa cabeça. Isso não existe. É criação da imaginação dos homens. Ele é único, Deus é único. Pois, se houvessem outros deuses, não haveria uma uniformidade dos objetivos.
não existiria uniformidade de objetivos nem uniformidade de poder na ordenação do universo. Seria muito difícil se houvessem vários deuses, que houvesse assim toda essa relação de perfeição que nós estudamos e que nos vemos e na qual estamos inseridos. É único, é todo-poderoso. Por que ele é todo-poderoso? Porque ele é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Assim, não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. Portanto, Deus é todo poder. Tudo que existe é criado por Ele, é organizado por Ele. Então, todo poder, o único poder, na verdade, que existe é de Deus. E, por último, Kardec vai trazer aqui o mais lindo de todos, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores coisas como nas menores coisas. E sua sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. Então, nós já sabemos que Deus é soberanamente justo e bom. É claro que nós sempre voltamos a falar aqui para aqueles irmãos ou para nós mesmos nos momentos em que estamos em dificuldades, em tristeza, em sofrimento e duvidamos de Deus, porque estamos doloridos, duvidamos de Deus, achamos que Ele não é nem justo nem bom. Mas é porque a gente não está bem, a gente naquele momento. Mas em outros nós vamos estar ou já estivemos, e se formos olhar no fundo da nossa consciência e do nosso coração, a gente sabe dessa sabedoria providencial. O que é isso? É Deus agindo na nossa vida. Com certeza todos nós aqui temos guardado na nossa consciência, no nosso coração, na nossa memória, o momento em que Deus foi providencial. Se não foi Deus, pode chamar de uma coincidência. As pessoas gostam muito de dizer, teve uma coincidência incrível. Pode chamar, não tem problema, Deus não se importa. Mas todos nós sabemos que existe uma sabedoria providencial organizando e regendo tudo. O restante, as injustiças, são coisas dos homens, que Deus mesmo assim sendo justo e bom, dá um jeito de voltar a colocar no caminho. Mas que Ele existe, nós não podemos negar, que Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Bom, então vamos encerrar. Vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a esse Deus, que hoje conversamos um pouquinho mais sobre Ele. E tão felizes que ficamos, pois sempre só pedimos, hoje somos gratos por pensar um pouco em Ti, Pai, nos Teus atributos. E orgulhosos que somos desse Pai maravilhoso, pedimos que continue conosco, a nos inspirar, a nos auxiliar nessa caminhada. Nós, estes seres tão pequeninos e errantes, mas agradecidos. A Ti, Mestre Jesus, que tanto faz por nós, e a espiritualidade amiga que está sempre conosco, a nos ajudar, a nos inspirar. Continuem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.